própria estranheza, né, pelo nome. Ele é realizado numa modalidade de ensino que não é regular. A modalidade de ensino é para a educação de jovens e adultos. E esses jovens e adultos, eles podem realizar a sua conclusão com a disciplina de filosofia em 64 horas aula. Então, há um tempo muito reduzido, mínimo, para lecionar a disciplina. Então, nós resolvemos, eu e os outros colegas, da filosofia, o Flávio e o Josmar, e da sociologia, a Edicleia, Maria Vera e o Muslimé. Todos somos formados ou na área de filosofia, eu e os outros dois colegas, e os de sociologia também formados na área. Alguns com mestrado, eu fazendo doutorado, e todos com recém-formação e especialização na área. Então, nós não temos esse problema de um outro professor de outra disciplina lecionando na nossa área, né? Na nossa escola ficou assim. Alguns já não estão mais lá, eu estou afastada, e alguns não estão mais na instituição, dado que houve uma demanda menor de alunos, e a Secretaria de Estado de Educação do Paraná reduziu a quantidade de alunos, reduzir essa quantidade de alunos, tendo que ter no mínimo 20 em sala para que houvesse a abertura de turmas, essas turmas não abriram. Então, não havendo alunos, pela quantidade exigida pela Secretaria de Educação, os professores não se encontram mais todos nessa instituição e foram para outras instituições, a maioria do ensino regular. Esse é o único colégio, da Polícia Militar, que foi concedido no governo Requião, no governo passado, para a educação de jovens e adultos. Então, a infraestrutura é muito boa e é bem localizada, é praticamente central aqui em Curitiba. Nós temos a realização desse café, ele foram realizados 3, e no ano de 2011. Esse ano não foi realizado nenhum, dado a ter 2 interventores que passaram pela escola, não teve sistema de eleição, os professores já não são mais os mesmos, eu também não me encontro lá. Então, o meu relato de experiência são de 3 cafés que nós realizamos na abertura do início do ano letivo, em março, um pouquinho antes de findar julho, e entre outubro e novembro de 2011. Os alunos, o nosso público-alvo é bem peculiar. São alunos portadores, além de necessidades especiais. Então, além de serem jovens, todos eles na nossa instituição, que deixaram 2 ou 3 anos afastados a sua educação escolar e depois retornaram à escola, alguns convidados a se retirar das suas instituições de ensino, e daí foram para a nossa instituição, pessoas com maior idade, muitos anos sem estudar, e os alunos que nós temos portadores de necessidades especiais. Então, nós temos cegos, cadeirantes, alunos com síndrome de Down, síndrome de Williams e outras síndromes. Então, esse é o público que nós lecionamos. E resolvemos fazer essa atividade do café filosociológico justamente para mostrar a importância da disciplina, da filosofia e da sociologia para o ensino médio. Alguns, mesmo tendo 64 horas de aula no atendimento individual, eles sempre nos questionavam para que isso? Porque muitos retornaram à escola e só, quando foram buscar a sua certificação de conclusão do ensino médio, não puderam, porque tinha que ser feito essas 2 disciplinas. Então, fazia uma celeuma na vida das pessoas, porque elas queriam justamente a certificação e tinha que ser imediata para conseguir algum benefício no seu emprego. Então, não é uma questão de gostar do estudo. No nosso primeiro, nós fizemos assim,
Os outros não. Nós fizemos no período de aula. Então, para contemplar todos os alunos e a comunidade, porque foi aberta a comunidade de participação, vieram professores de outras instituições, pais e tudo mais, uma média de, durante o dia, na sala de aula, de 15 a 25 pessoas. Às vezes nós tivemos 5 a 8, e no anfiteatro que a escola dispõe, nós tivemos uma média de 70 a 120 pessoas participando. Então, para contemplar todo o público, fizemos em sala de aula e no período noturno no anfiteatro que dispõe a escola. O tempo de realização é 1 hora e meia. O primeiro café durou 2 horas. Como foi a nossa primeira tentativa, ele foi um pouco mais extenso. Os demais, nós reduzimos o tempo. O que nós abordamos nesses cafés? Eu vou mostrar para vocês os conteúdos que nós não utilizamos nos parâmetros curriculares nacionais. Não trabalhamos no Estado do Paraná, nas escolas públicas, né, do Estado, nas particulares já é uma outra realidade, com a ideia de habilidades e competências. Nós trabalhamos com conteúdos estruturantes, e nós temos 6. E desses 6, nós contemplamos 2 nesses cafés. O assunto que nós abordamos no primeiro café é política e cidadania, no segundo, moral e ética na polis, é o tema que a gente fez para promover o café, né? E o terceiro, Escola de Frankfurt, Indústria Cultural e Influência da Mídia. Por que desses assuntos? Pela questão do sistema eleitoral que passava a escola, e deu uma grande efervescência, tanto que houve intervenção. Nós estamos com a segunda interventora na nossa instituição. Então, não ocorreu a eleição. Também as questões políticas, né, de cidadania, do cotidiano da vida deles que eles trouxeram. E nós tivemos um público que vulgarmente as pessoas classificam como, não sei como é em outros estados, aqui é uma terminologia até vulgar, mas a gente chama de calçudos, assim. Não sei como chama de outro jeito, porque vulgarmente as pessoas chamam assim. Foi um público muito grande para a escola e eles eram também usuários de drogas, tivemos algum certo problema quanto a isso, principalmente quando entrou o primeiro interventor na escola. Daí a gente resolveu fazer esse terceiro sobre a indústria cultural e a questão do consumo, principalmente. Esse café então, é um evento que visa dar continuidade à nossa estratégia de ensino de filosofia e de sociologia. E principalmente, além de demonstrar a importância dessas disciplinas, de fazer uma atividade diferenciada com esse público, nós quisemos mostrar em que a filosofia, ao ler um texto em comum com a sociologia, ela pode trazer de peculiaridades e contribuições para a vida dessas pessoas. Então, mostrar como, com o mesmo conteúdo, a filosofia tem uma determinada leitura e a sociologia tem uma outra leitura. Ou com o mesmo assunto, o mesmo tema, e com textos distintos, tanto dos sociólogos quanto dos filósofos, como esses alunos podem ver a interpretação e a maneira de se ensinar, que é peculiar, até pelo objeto de estudo da própria sociologia, no caso, como é peculiar para cada uma dessas disciplinas da matriz curricular. O objetivo, já falei, a metodologia. Ela é expositiva, então nós utilizamos na sala de aula, que alguns chamam de TV laranja ou TV pendrive, que a denominação correta é TV multimídia, que também veio do governo passado, junto com a diretriz curricular, com a antologia e com o livro didático público. Debates e questionamentos. Então, a gente usa a TV com a aula convertida, né, para a linguagem JPEG, e no anfiteatro nós utilizamos o PowerPoint, fazendo a exposição do pensamento desses autores que nós utilizamos
em cada café e eu vou mostrar quais são. Depois nós abrimos para debate, para que haja questionamento. Como os nossos alunos, eles não falavam, tinham dificuldade para participar das aulas e de expor as opiniões, nós resolvemos fazer o trabalho com um café, justamente, não sei se a comida ajudou, né, porque tinha tudo isso também, né, eles se sentiam mais acolhidos e participavam também, né, ficava bem livre para que eles pudessem expor as ideias deles. Os recursos didáticos, os livros dos autores, né? Aí cabia aos professores de sociologia e de filosofia fazer a explanação em sala. Como são 64 horas aula, o que nós fazíamos? Isso para atendimento individual, em que os alunos iam no horário que desejassem, tendo que cumprir 64 horas, alguns faziam isso em um mês, outros menos, porque cumpriam isso, ficavam manhã, tarde, noite na escola. Além disso, nós temos uma modalidade que é o PROEJA, que tem 80 horas aula e para técnico em segurança do trabalho. Então, nós utilizamos os livros em sala para esse PROEJA também. Os professores trabalharam os livros, mas os alunos não fizeram a leitura da obra por inteiro, das obras que eu vou apresentar. Eles fizeram apenas dependendo do professor, em sala cada um teve a sua metodologia específica, ou fez um recorte do texto de até 10 linhas, ou fez de 1 a 2 folhas a apresentação da leitura dos textos. Nós trabalhamos com música e filme, já que o nosso público é diferenciado, então para os alunos sérios, nós usamos um programinha chamado Falador. Então colocávamos o texto do olho, apertávamos uma boca, né? Aperta a boca e ele fala para o aluno poder escutar. Então, como é um público diverso, alguns alunos só aprendiam com música, nós também temos autistas na escola, então teríamos que fazer numa mesma aula de explanação, metodologias distintas com recursos distintos para a apresentação. Recurso tecnológico, o quadro e o computador, o data show. A avaliação, o processo avaliativo, ele é contínuo, então nós não tivemos um tempo em que só a prova valeria ou só o trabalho valeria, ficou a critério de cada professor. Nós avaliamos o processo em que ele foi desenvolvido, desde a aula, que durou 2 encontros semanais, então ele durou de 2 a 3 semanas antes dessa apresentação do café daí. As diretrizes que eu havia mencionado são essas duas, eu trouxe depois e tenho no pendrive, caso alguém tenha interesse com o material. Nós temos a sala ambiente, o atendimento individual, os alunos vão até a sala. Então nós temos uma sala, daí a gente fez ela ambiente, com a apresentação de um lado dos filósofos e de outro dos sociólogos. Eu só bati a foto só para ilustrar da porta ali. Aqui é o café, algumas cenas, né? Então, deixa eu voltar. Aqui é no anfiteatro, então tem um público maior. E aqui, ó, são alguns alunos em sala, né? Alguns alunos portadores de necessidades especiais. Aqui continua o professor Josmar, de filosofia, professor Demétrio de sociologia, que a gente levava para eles comerem, né? Saía também, isso era um gasto, nós tínhamos uma média de R$40 por professor para comprar café, suco e tudo mais. Né? Aqui é o auditório com a nossa antiga diretora. Esse aluno aqui é o Marcos, excelente aluno, ele é sério. Os outros portadores de outras síndromes, né? Esse é em sala. Nosso primeiro café, nós trabalhamos a obra do Maquiavel, o tema era política e cidadania. Os conteúdos trabalhados, alguns eles eram incomuns, outros distintos, pelo olhar do próprio professor e pela peculiaridade de cada disciplina. Então, os conteúdos que nós trabalhamos de filosofia e sociologia, no primeiro café, esse poema que nós utilizamos, eu trouxe algumas coisas, tem um material vasto, né? Dependendo da aula e do momento, e cada professor utilizou de um material. Eu peguei algumas coisas que foram em comum, né?
A charge nós utilizamos da Mafalda. Alguns alunos têm maior facilidade de aprender com as imagens, com as charges, com as ilustrações. Aqui é uma charge sobre política. E aqui era um vídeo do Newton Binhoto. Eu não vou colocar para vocês, foi um vídeo que a gente utilizou. Então, a referência. As obras, então, como eu faço parte do NESEF, que é um núcleo de estudos e pesquisas sobre ensino de filosofia da UFPR, nós produzimos 3 obras, dadas os primeiros vestibulares que aconteceram na UFPR, sobre a coordenação do também meu orientador, professor Geraldo Balduino Ott. Então, eu utilizei esse texto e também a obra no original, O Príncipe de Maquiavel. Segundo café, nós utilizamos 2 obras, não foi a mesma obra como no primeiro. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Kant, para trabalhar a questão da ética, e Ciência e Política, 2 vocações, do Max Weber, em Sociologia. Então, trabalhamos alguns conteúdos, e esses conteúdos eles foram diferentes do primeiro, correspondentes. Entretanto, a leitura e a interpretação distintas. Nós fizemos questão de fazer isso, e eu faço questão de ressaltar, justamente porque todo mundo acha que filosofia, todo mundo, eu digo assim, o senso comum, e na própria escola, na lida com os pedagogos. Quem pega a sociologia, pega a filosofia, porque dá uma coisa, dá a outra, é tudo a mesma coisa. Então, foi difícil a compreensão de mostrar que uma disciplina tem toda a sua peculiaridade e a outra também, e que não são a mesma coisa, né? Apesar de trabalhar em determinados momentos com o mesmo conteúdo. Moral e ética na polis, né, que era o tema que nós trabalhamos. Os vídeos, nós usamos uma comédia da MTV, que fala sobre política, usamos um poema da Ana Carolina e usamos uma entrevista do Jô Soares, do Mário Cortella, que é um filósofo. Ele apresentou a diferença entre moral e ética. Então, esses foram alguns recursos que foram em comum, dentre os outros que nós utilizamos. Eu não vou passar, né? Essa era a explanação. Por que a gente utiliza esses recursos, além de utilizar o texto? Porque nós seguimos o encaminhamento metodológico presente na diretriz, lá na nossa escola, como no estado do Paraná. E a mobilização é o primeiro momento, ou seja, dado de 10 a 15 minutos, para que o aluno se mobilize para o assunto. Então, ou a gente trabalha uma imagem, uma obra de arte, ou uma poesia, ou uma canção, né? Terceiro café, nós trabalhamos com essa obra especificamente, dentre outras, Indústria Cultural e Sociedade, do Adorno. E o que nós demos ênfase é a indústria cultural e a influência da mídia. Os conteúdos trabalhados em filosofia, esse é o conteúdo estruturante e ética. E o conteúdo básico, acabou o tempo, né? Deixa eu só terminar, só para concluir, é razão, desejo e vontade. Dentro disso, então, nós temos a diretriz dos conteúdos estruturantes e básicos. O recorte do conteúdo específico, a escolha do texto e do filósofo fica a critério do professor. Então, o conteúdo específico, no caso, seria... Deixa eu só voltar. Seria esse aqui, Indústria Cultural e Influência da Mídia. Tá? Os filósofos e sociólogos, né, meio que a gente utilizou em comum. Poema e etiqueta, aí nós utilizamos em comum. Algumas imagens, dado ao público, né, aos alunos que nós temos. E esse classe média que nós baixamos no YouTube, que vai falar sobre a questão do consumo e a influência da mídia para esse consumo. Referência bibliográfica das obras utilizadas. Vou ressaltar novamente, nós, os professores, apresentamos o teor da obra no PowerPoint, na sala, por intermédio da TV, e na apresentação no auditório, por intermédio do Data Show. Só que os textos variam de acordo com o nosso público, desde extratos de textos, ou seja, pequenos trechos,
até 1 ou 2 folhas, que não são xerox contínuos. Nós fazemos uma determinada montagem quando é necessário, ou apenas um texto, que foi da fundamentação, em que nós pegamos um xerox de 1 folha para poder trabalhar com os alunos. Eu agradeço e fico à disposição. Obrigada.